Olá, eu sou a professora Joira. Nesta aula falaremos sobre a conservação da energia mecânica. Já vimos que, na natureza, existem diversas formas de energia. A energia pode ser transformada ou transferida, mas não destruída. A energia serve para realizar algum tipo de trabalho. Considere um objeto de massa m sujeito à ação de uma força constante F. Essa força fará com que o objeto adquira uma aceleração na mesma direção e sentido da força F, sofrendo um deslocamento d. O objeto, então, passará de uma velocidade inicial v0 para uma outra velocidade v. Um corpo em movimento possui energia. A energia que movimenta o corpo é chamada de energia cinética. Portanto, quando um objeto de massa m está se movendo com uma velocidade v, ele possui energia cinética dada pela expressão energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Como um corpo possui energia cinética, ele está realizando algum tipo de trabalho. Podemos dizer, então, que o trabalho da força F é igual à variação da energia cinética. Como a variação da energia cinética é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial, podemos reescrever a expressão assim. O trabalho da força F é igual a massa vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. A unidade de medida de qualquer forma de energia e de trabalho no Sistema Internacional de Unidades é o Joule. Se a resultante das forças realiza um trabalho motor, a energia cinética aumenta. Por exemplo, quando um corpo é abandonado, o peso realiza um trabalho motor e a energia cinética aumenta. Se a resultante das forças realiza um trabalho resistente, a energia cinética diminui. Por exemplo, quando um corpo é lançado para cima. Ao subir, o peso realiza um trabalho resistente. A energia cinética diminui. Se a energia cinética variar entre duas posições, significa que a resultante das forças que agem sobre o corpo realizou um trabalho nulo. Por exemplo, um satélite em movimento circular e uniforme tem velocidade escalar constante. A energia cinética não varia e o trabalho da força agente é nulo. Vamos supor agora um objeto de massa m situado a uma altura h acima do solo. Se no local existe uma aceleração devido à gravidade, então define-se energia potencial gravitacional como sendo energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. A figura representa uma mola de comprimento inicial L. Se colocarmos um bloco em sua extremidade, a mola sofre a ação de uma força F, que a estica de um comprimento x. De acordo com a terceira lei de Newton, as forças aparecem aos pares, isto é, não existe ação sem a correspondente reação. Então, a mola exerce sobre a carga uma força denominada força elástica. Robert Hooke, cientista inglês, formulou a primeira teoria sobre as propriedades elásticas da matéria. Ao estudar as deformações elásticas, verificou que duplicando o valor da força aplicada, a deformação duplica. Triplicando o valor da força, a deformação triplica, e assim por diante. Isso é para quando a mola é distendida ou comprimida. Assim, Hooke estabeleceu a seguinte lei. Em regime de deformação elástica, a intensidade da força é proporcional à deformação. Então, é válida a seguinte expressão. Força elástica é igual à constante elástica da mola vezes a deformação sofrida pela mola. A constante elástica K é uma característica da mola, que depende do material de que é feita e de suas dimensões. Construindo o gráfico do módulo da força elástica em função da deformação x, obtemos uma reta. Usando a propriedade do gráfico força versus deslocamento, já estudada anteriormente em outra videoaula, temos que o trabalho realizado pela força é numericamente igual à área. Neste caso, então, o trabalho da força elástica é igual à área do triângulo. Então,
O trabalho da força elástica é igual a base vezes a altura dividido por 2. A base é x e a altura é a força elástica. Substituindo, temos que o trabalho da força elástica é igual a x vezes a força elástica dividido por 2. Como a força elástica é igual a K vezes x, substituindo, temos que o trabalho da força elástica é igual a x vezes K vezes x dividido por 2. Resolvendo, temos então que o trabalho da força elástica é igual a Kx ao quadrado dividido por 2. Temos aqui uma mola presa em um dos seus lados, e no outro lado da mola está preso um bloco de massa m. Aplicando uma força, essa mola é deformada em x. Esse sistema armazenará uma energia potencial elástica, igual ao trabalho da força elástica. Então, a energia potencial elástica é dada pela mesma fórmula do trabalho da força elástica, ou seja, energia elástica é igual a kx² dividido por 2. A soma da energia cinética com a energia potencial de um corpo é chamada de energia mecânica. Se a energia mecânica em um sistema for constante, chamamos de sistema mecânico conservativo. Veja o seguinte exemplo. Se arremessarmos um corpo para cima, a velocidade do corpo vai diminuindo, ou seja, a sua energia cinética diminui. Mas, ao mesmo tempo, a sua altura aumenta, ou seja, aumenta a sua energia potencial. Quando esse corpo chegar à velocidade nula, com sua altura máxima, ou seja, ele perde toda a sua energia cinética e agora começa a cair. Durante a queda, ganha energia cinética, pois aumenta a sua velocidade, e perde potencial, pois vai perdendo altura. Portanto, num sistema mecânico conservativo, o aumento no valor de uma das energias, cinética ou potencial, implica a diminuição no valor da outra. Quando arremessamos um corpo para cima, diminui a energia cinética durante a subida, devido à ação da força-peso. Ao mesmo tempo, conserva-se no corpo a energia potencial gravitacional. Por isso, dizemos que o peso é uma força conservativa. Em um sistema elástico, a energia cinética se transforma em potencial elástica e vice-versa, porém, a soma delas é constante. Assim, a força elástica também é uma força conservativa. Portanto, o trabalho de uma força conservativa depende apenas do ponto inicial e do ponto final, ou seja, não depende da trajetória entre dois pontos. Resumindo, a energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial. A energia cinética é dada pela expressão energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A energia potencial pode ser dividida em potencial gravitacional, que é dada pela expressão energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, e energia potencial elástica, que é dada pela expressão energia elástica igual a kx² dividido por 2. Exercícios. Exercício número 1. Um objeto é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial v0 igual a 6 metros por segundo. Que altura atinge o objeto? Resolução. Neste exercício, a única força que atua no objeto é a força-peso, que é uma força conservativa. Portanto, a energia mecânica do objeto permanece constante. Enquanto o objeto sobe, vai diminuindo sua velocidade, ou seja, diminui a energia cinética. Mas, ao mesmo tempo, vai aumentando sua altura, ou seja, o objeto vai ganhando energia mecânica equivalente à energia cinética que está perdendo. Considerando A o ponto em que o objeto tinha velocidade inicial de 6 metros por segundo e por B o ponto mais alto da trajetória, temos que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Então, a energia cinética em A mais energia potencial em A é igual à energia cinética em B mais energia potencial em B. A energia potencial em A é zero, pois a altura é zero. A energia cinética em B também é zero,
pois a velocidade final do objeto é zero em b. Substituindo os valores e as fórmulas, temos massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, mais zero, igual a zero, mais massa vezes aceleração da gravidade vezes a altura. Substituindo a velocidade inicial por 6 metros por segundo e a aceleração da gravidade por 10 metros por segundo ao quadrado, temos que massa vezes 6 elevado ao quadrado dividido por 2 é igual a massa vezes 10 vezes a altura. Matematicamente, podemos anular as massas. Assim, resolvendo, temos 36 dividido por 2 é igual a 10 vezes a altura. 18 é igual a 10 vezes a altura igual a 18 sobre 10, assim chegamos que a altura é igual a 1,8 metros. Exercício número 2. Um bloco de massa M, igual a 6 kg, é abandonado de um tobogã sem atrito, numa região em que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O bloco passa pelo ponto A com velocidade VA igual a 4 metros por segundo. Calcule a velocidade do bloco ao passar pelo ponto B, sabendo que a altura é igual a 0,6 metros. Resolução. Como não há atrito, as únicas forças que atuam no bloco são a força peso e a força normal. Mas a força normal não realiza trabalho, somente a força peso. Além disso, ela é uma força conservativa, portanto, a energia mecânica do objeto permanece constante. Então, a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Podemos escrever energia cinética em A mais energia potencial em A é igual a energia cinética em B mais energia potencial em B. Substituindo as fórmulas, temos massa vezes velocidade em A ao quadrado dividido por 2, mais massa vezes aceleração da gravidade vezes a altura em A, igual a massa vezes velocidade em B ao quadrado dividido por 2, mais massa vezes aceleração da gravidade vezes a altura em B. Anulando as massas e substituindo o valor da velocidade em A e da aceleração da gravidade, temos que 4 ao quadrado dividido por 2 mais 10 vezes 0,6 é igual a velocidade em b ao quadrado dividido por 2 mais 10 vezes 0. Resolvendo, temos 16 dividido por 2 mais 6 igual a velocidade em b ao quadrado dividido por 2. 8 mais 6 igual a velocidade em b ao quadrado dividido por 2. 14 é igual a velocidade em b ao quadrado dividido por 2. Velocidade em b é igual a raiz quadrada de 28. A raiz de 28 pode ser escrita como a raiz de 4 vezes 7. A raiz de 4 é 2 e a de 7 não tem raiz exata. Então, a velocidade em b é igual a 2 vezes raiz de 7 metros por segundo. Encerramos nossa aula sobre a conservação da energia mecânica e na próxima aula falaremos sobre o princípio da hidrostática e suas aplicações. Até lá!